Gripada, pessoal, mas vamos continuar lendo Esdras para chegar no final de Esdras. Estamos em Esdras 6, de 10. O rei Dário permite a construção do templo. Então, por ordem do rei Dário, fez-se uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros da Babilônia. E na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim... Peraí que eu tô gripada, gente. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito ao templo de Deus em Jerusalém. Nesses termos, que o templo seja construído como lugar em que se oferecerem sacrifícios e que sejam lançados os fundamentos. A sua altura deverá ser de 60 covados e a sua largura de 60 covados, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Tesouro Real. Além disso, que os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo em Jerusalém e levou para a Babilônia, sejam restituídos e levados para o seu lugar no templo em Jerusalém, que sejam colocados no templo de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador do território a oeste dos Eufrates, Setar-Bozenai e oficiais e companheiros deles a oeste do Eufrates, retirai-vos de lá. Parai de impedir a obra desse templo de Deus. Deixai que o governador dos judeus e os seus líderes construam esse templo de Deus no seu lugar. Além disso, promulgo este decreto em relação ao que se deve fazer por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. Todas as despesas devem ser pagas pelo Tesouro Real dos impostos recebidos do território a oeste do Eufrates, para que não se interrompa a construção, e também o que for necessário, novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos, oferecidos ao Deus do céu, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme as determinações dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Tudo deve ser entregue a eles diariamente sem falta. Assim poderão oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus do céu e orar pela vida do rei e de seus filhos. Ordeno também que, se alguém alterar este decreto, seja arrancada uma viga da sua casa e seja ele empalado nela, e seja a sua casa transformada em um monte de entulho. E o Deus de lá fez habitar o seu nome. Derrube todos os reis e povos que erguerem a mão para alterar esse decreto ou para destruir esse templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, promulguei este decreto, que seja cumprido à risca. O templo é concluído e consagrado. Então Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros cumpriram à risca o que o rei Dário tinha ordenado. Assim, os líderes dos judeus continuaram a construir com êxito, encorajados pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Construíram e concluíram o templo conforme a ordem do Deus de Israel e conforme os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei de Pérsia. E o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, receberam com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 cordeiros.
E como oferta pelo pecado por todo o povo de Israel, ofereceram 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões, e os levitas nos seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés, a celebração da Páscoa. E os exilados celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, pois os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. Todos estavam puros, e sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados e por seus irmãos, os sacerdotes e por si mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do cativeiro comeram o cordeiro junto com todos os que com eles se haviam separado das práticas impuras dos povos à sua volta, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os tinha enchido de alegria quando mudará o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes dar força na reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel.